No próximo sábado teremos mais uma edição do UFC e na luta principal teremos um confronto de pesos médio. O confronto é entre o oitavo e o nono do ranking. O oitavo é o Derek Brunson e o nono é o Edmen Shahbazyan. E nesse vídeo eu vou analisar aqui o jogo dos dois e dar aqui a minha opinião. Nas bolsas de apostas, o favorito é o Edmen Shahbazyan e aí no final eu falo aqui o que eu acho e dou também a minha opinião. Então antes de começar, se inscreve aqui e já ativa o sininho. Então bora lá, começando pelos dados dos dois, né? O cartel do Derek Brunson é de 20 vitórias e 7 derrotas, enquanto o Shahbazyan está invicto com 11 vitórias e nenhuma derrota, e dessas 11 vitórias ele venceu 9 por nocaute, inclusive todas elas, né, com exceção de uma luta, todas as outras terminaram no primeiro round. Então o Shahbazyan realmente vem com um cartel, vem como uma promessa aí. Ele é um cara muito novo, né? Ele tem apenas 22 anos, enquanto o Derek Brunson é um cara mais experiente, né? O Derek Brunson tem 36 anos. E falando ainda do cartel, só pra gente dar aqui uma contextualizada, né? O Shahbazyan é mais novo, tem menos lutas, mas tem muitas vitórias expressivas, só que não enfrentou ali nenhum grande nome como o Derek Brunson. O Derek Brunson já enfrentou ali caras duríssimos, né? Para vocês terem noção, o Derek Brunson já foi derrotado para Israel Adesanya, que é o atual campeão, para o Ronaldo Jacaré, para o Anderson Silva, que já foi campeão também da categoria, né? Pro Robert Whittaker, que também já foi campeão da categoria, pro Yoel Romero e pro Jacaré, uma luta mais antiga ainda, né? Ele perdeu 2 vezes pro Jacaré, e a primeira derrota da carreira foi pro Kendall Grove, que aí sim é um cara menos conhecido que esses outros, né? Então, basicamente, o cara perdeu de 3 ex-campeões ali, fora quem não foi campeão, que foi o Jacaré, que chegou perto, né? Só não deram oportunidade, mas teria chegado perto, né? Ali, e o Yoel Romero, que já disputou muitas vezes. Então, assim, o cara realmente só perdeu para os tops, né? E venceu outros tops. Ele venceu o Lyoto Machida, que também é um ex-campeão, só que era campeão no meio pesado, né? Mas venceu ali o Lyoto Machida, e venceu também outros nomes aí um pouco menos conhecidos, né? Mas venceu o Ryan Hall, venceu o Sam Alvey, venceu o Ed Herman, venceu o Chris Lieben, venceu o Elias Theodoro na penúltima luta, e o Ian Heinisch, que é um cara mais recente também, na última luta. Então, tem ali algumas lutas interessantes, um cartel mais vasto e etc. Mas, enfim, isso é só para falar sobre cartel. Sobre a altura, né, os dois têm basicamente a mesma altura, segundo o site do UFC, levando em consideração que estão certos os dados, né, porque nem sempre o UFC coloca os dados corretos, mas o Edmen Shahbazyan teria ali praticamente 1,88 m de altura, enquanto o Derek Brunson teria 1,85 m e uns quebrados, só que a envergadura tem bastante diferença, né? O Derek Brunson, apesar de ser mais baixo, ele tem 1,95 m de envergadura contra apenas quase 1,88 ali do Edmen Shahbazyan. Então tem uma vantagenzinha na envergadura o Derek Brunson, que pro jogo dele faz bastante diferença, né? Mas enfim, vamos falar aqui das características de cada um. Começando pelo Derek Brunson, né? Agora que eu já falei cartel, idade, tamanho, envergadura, vamos aqui para as outras informações. Bom, ele é canhoto, ele é um adversário canhoto, ele não troca muito de base, então ele é canhoto e pronto, né? Ele não usa muito a variação de base para ter mais opções e tal. Não, ele não é um lutador que faz isso. Às vezes acaba trocando de base ali por conta do movimento que ele tá fazendo, né? Foge para cá, foge para lá, mas logo ele volta para a base de canhoto. Então, ele depende bastante dessa base de canhoto, e essa é uma informação importante, né? Porque se ele enfrenta um adversário que chuta muito a coxa e tal, se você chutar muito a coxa dele e ele precisar trocar de base, ferrou, né? Porque deu para ver que o cara não tem muita intimidade com isso. Bom, uma outra coisa aqui interessante é que ele contra-ataca os chutes baixos, né, com overhand de direita. Então, era justamente isso que eu estava falando agora, né? Uma opção seria chutar a perna dele. Mas quando ele toma chute, geralmente ele tenta já jogar um golpe ali com a mão direita, que é a mão da frente dele, né? No caso, seja overhand, seja ali um jab mesmo para afastar. Então, ele tem ali a mão direita como uma opção para tentar inibir os chutes baixos, né? Não acho que seja necessariamente tão eficiente, né, quanto você simplesmente bloquear o chute ou pelo menos tentar tirar a perna, né? Mas é uma opção que ele tem. Uma outra coisa que ele usa com frequência, que é bem simples, ele usa muito o direto, como um golpe único. Então, às vezes, eles estão ali no meio do octógono, ele vai lá e solta só um direto. Ele não solta uma sequência, ele pega a mão esquerda e solta a mão esquerda. Não é ruim, né? É uma coisa que tá ali no repertório de armas dele, mas é uma coisa simples, né? É um golpe único, um golpe isolado, mas que às vezes pode funcionar, primeiro porque tem potência e segundo porque é um golpe de mão esquerda, que é uma coisa que os adversários nem sempre estão preparados ali quando enfrentam um canhoto, né? Para essa mão. Então é uma mão que às vezes pode surpreender. Não é tão eficiente porque é um golpe só, né? Geralmente é melhor quando você coloca pelo menos um golpe a mais ali para tirar a distração, né? Para tirar a distração não,
não, para dar uma distração, né, para você tirar a atenção do seu adversário. Mas enfim, é uma característica marcante dele porque ele usa com certa frequência esse golpe isolado de mão esquerda, né, que seria o direto, já que ele é canhoto e tá com a mão esquerda atrás. Bom, uma outra sequência que ele também faz, que também é bem simples, é o praticamente reconhecido por qualquer um que faz uma aula na academia, que é o jab direto. Então, ele também está em pé ali, às vezes para não usar só o direto, ele vai lá e coloca essa sequência muito complexa, que é botar um jab antes. Então, ele bota um jab e já joga o direto ali na sequência. Sequência, de novo, simples, mais perigosa. Por quê? Porque o Derek Brunson tem uma envergadura boa e tem mão pesada. Então, muita gente já caiu aí, né? Já tomou esses dois golpes e sentiu. Então, é simples, como eu disse, mas não deixa de ser eficiente. Uma outra coisa interessante do Derek Brunson é que ele se afasta e gira bem quando o adversário começa a andar muito para cima dele. Então, se o adversário chega ali para tomar o centro do octógono, começa a querer apertar ele, geralmente ele caminha para trás, quando chega perto da grade, ele gira e sai da grade. Então, ele não é aquele cara que gruda e fica preso na grade, tipo cigano, mais ou menos, né? Ele é um cara que chega perto da grade, ele já pega e gira. Então, ele não gosta, né, de ficar encurralado e ele tem total razão nessa forma de pensar, né, no jogo dele. O ideal é você realmente girar e sair da grade. Bom, ele usa chute alto de esquerda, que de novo é a perna dele que está atrás, então ele chuta com potência. Ele usa também chute mais baixo, né? Mas geralmente ele gosta de chutar a cabeça, então é bem perigoso com isso. Ele também chuta alto com a perna direita, às vezes fazendo step, né? Que é quando ele joga a perna direita para trás para poder chutar com a perna direita. Às vezes ele chuta quando a perna direita está ali na frente também. Enfim, então ele chuta com as duas pernas, né? Mas é bem nítido que ele chuta muito mais potente com a perna esquerda, que é a perna forte dele, que geralmente está atrás, como eu disse. Bom, ele também tenta, eventualmente, não é sempre, mas ele tenta aplicar queda. Ele é um cara bastante forte fisicamente, então às vezes ele tira o cara do chão. Quando ele consegue pegar as costas ali também, né? Quando ele cintura bem, ele consegue também aplicar excelentes quedas. Então, quando precisa, quando ele acha necessário, ele consegue aplicar algumas quedas ali. Ele defende muito bem quedas. Segundo o site da UFC, inclusive, é 100% de defesa de quedas. Não tenho certeza se são 100% mesmo, mas das lutas que eu reassisti, ele realmente defendeu todas as quedas e defendeu bem, inclusive. Então, é uma coisa bastante importante para essa luta em específico. Eu já vou explicar por quê quando eu falar do Jabazian. Outra coisa também interessante é que ele chuta, como eu disse, a cabeça, mas também chuta outras partes ali. Às vezes ele chuta a perna, mas ele chuta pouco, mas ele chuta bastante a linha de cintura. Então, geralmente ele chuta ou a cintura ou a cabeça, né? Pelo que eu observei, ele gosta de chutar mais a cabeça, que é o que pode realmente acabar com a luta, né? Então, são armas aí importantes que complementam esse jogo basicamente simples de mão que ele tem, né? Outra coisa, de novo, simples, mais eficiente, né? Outra coisa que é bastante importante, né? Como eu estava falando dos golpes de mão e dos diretos, ele avança constantemente usando os diretos. Então, ele controla razoavelmente bem a distância, porque, como eu disse, ele tem uma envergadura boa, ele usa muitos golpes retos, que são os jabs e os diretos, e ele avança geralmente usando esses diretos, o que é perigoso também. Então, às vezes, os dois estão se estudando ali e tal, o cara vai ameaçar um golpe, vai fintar um golpe, né, o adversário, ou vai soltar algum golpe, o Derek Brunson pega e avança jogando a mão esquerda, né, contra-golpeando com esse direto e andando para frente, solta o direto e caminha para frente, né, então, realmente também é uma arma perigosa, porque às vezes pode pegar de encontro e aí é lona, né, então, mais uma vez, né, enfatizando, são golpes simples de mão ali que ele tem, mas que por conta da potência e da envergadura e até mesmo da precisão, tem uma precisão razoável, ele consegue levar muito risco ali para os adversários. Bom, quando o adversário recua, aí sim ele usa outros golpes, né? Aí sim ele usa cruzado, às vezes joga algum upper, então ele só trabalha esses golpes curtos quando realmente o adversário se fecha ali na grade, tá sentindo alguma coisa, aí ele vai e aí ele começa a mesclar e jogar os outros golpes, simplesmente também para não jogar jab direto na guarda, porque geralmente o cara defende o rosto, né? Bota a mão na frente. Então se ele jogasse jab direto, ia ficar pegando na guarda. Então aí, né, nessa ocasião, aí ele pega e joga cruzado, joga algum upper e tal, então aí ele começa a usar alguma coisa diferente, mas basicamente o jogo dele na distância é jab direto e às vezes algum overhand, só. É bem simples, né? Diferente do Jabazian, que eu já vou explicar aqui, falta pouco pra gente terminar o Derek Brunson. Outra coisa aqui interessante é que ele consegue erguer com facilidade os adversários, então quando ele pega ali a cintura do cara, às vezes a perna e tal, ele tem bastante força na lombar ali para tirar o cara do chão, então isso é muito bom, né? Ele consegue tirar o equilíbrio do cara e aplicar a queda, então se precisar desse jogo ele consegue usar. E uma outra coisa aqui dele são os braços
passos longos, como eu falei, a questão da envergadura, então isso facilita com que ele controle a distância. Não é um controle de distância excepcional, é um controle razoável, pelo que eu observei, mas é o suficiente, ainda mais quando o adversário não tem uma envergadura do tamanho da dele, então ele consegue se virar bem ali na distância e, como usa golpe reto, também manter o adversário numa distância boa. Então não é aquele cara que fica perdido na distância, mas também não é aquele cara que domina completamente. É o cara meio termo ali nesse quesito. Bom, e duas falhas que eu separei aqui do Derrick Brunson, é uma que ele caminha, nessas caminhadas dele pra frente, né, que eu falei, quando ele caminha soltando golpe, às vezes ele caminha meio displicente, às vezes ele vê que o adversário não tá meio que muito na distância, e aí ele abaixa a guarda e meio que desiste da sequência e tal. Isso é muito perigoso. Se o adversário pegar esse momento ali que ele tá caminhando pra frente, meio que já desistindo de soltar os golpes e conseguir jogar um chute ou algo assim, pode ser que consiga pegar ele distraído aí. Então tem umas caminhadas dele, algumas avançadas dele ali meio displicentes, meio estranhas, que é perigosa. E uma outra falha aqui que eu destaquei dele é o cansaço, né? Eu já deu para perceber em algumas lutas que ele se cansa, né? Justamente por provavelmente ter muita força física, ter um punch, soltar os golpes com pressão e etc. Isso desgasta, então ele realmente acaba se cansando. Tem luta ali recente dele de 3 rounds que ele chegou no final bem esgotado. Não tão esgotado quanto o adversário, mas estava cansado. Enfim, vamos falar do Jabazian agora. Já falei bastante aqui do Derrick Brunson. O Jabazian, basicamente, os dados eu já trouxe aqui, né? A idade e tal, etc. Ele trabalha uma sequência interessante de jabs, né? Então ele é destro, diferente do Derrick Brunson. Ele trabalha bastante a mão da frente, que é a mão esquerda. Então ele usa muitos jabs. Ele golpeia bem na linha de cintura também. Quando precisa ali, ele consegue trabalhar muito bem. Ele é destro, como eu disse, ele tem uma guarda relativamente alta ali. Então não é aquele cara que fica nem com a guarda muito baixa, nem com a guarda muito avançada, meio que estilo karateka. Ele tem aquela guarda mais tradicional mesmo, uma guarda mais alta ali, mais Muay Thai, vamos dizer, mais ali do boxe, talvez, uma guarda mais padrão, né? Eu acho que é a guarda mais comum que a gente tem, assim, a guarda mais alta ali, a mão da frente um pouquinho só avançada, nada demais até aí, então também acho que não faz muita diferença essa informação para essa luta em específico. Bom, ele chuta alto com muita precisão, né? Com as duas pernas também chuta bem, é um cara bem técnico, então até aí é um ponto parecido com o Derrick Brunson, né? Também tem esses chutes importantes e potentes, né? Ele chuta baixo ali com a perna direita, então é uma questão aí, né? Uma arma que ele pode usar bem contra o Derrick Brunson, aproveitar a base avançada, né? A perna esquerda, a perna direita, na verdade, né? Porque o Derrick Brunson é destro, a perna direita dele ali e o Edmen Jabazian trabalhar o chute na coxa. Só que como a base é espelhada, porque um é destro e outro é canhoto, o Jabazian teria que chutar por dentro, né? Ou só se ele trocar de base para chutar por fora. Mas enfim, dá para explorar aí os chutes baixos, mas tem que tomar cuidado porque o Derrick Brunson às vezes pode tentar ou contra-golpear com a mão, como eu disse, né? Ou às vezes até tentar a queda, né? Vai saber. Um outro ponto interessante do Jabazian são as entradas de queda. Ele entra muito bem no single leg, né? Ele entra bem para aplicar queda. Às vezes ele finta com o jab para entrar na queda e às vezes ele aproveita o adversário golpeando. Quando o adversário vai soltar um jab, vai soltar uma sequência, ele abaixa o nível ali e entra nas pernas e consegue derrubar. Então é uma arma bastante interessante. Pode ser que ele use, né? Quando o cara é muito bom na trocação, às vezes o Jabazian, como já fez outras oportunidades, ele gruda e tal e aplica queda. Pode ser que seja a estratégia dele, mas como eu disse, o Derrick Brunson é um cara que defende bem queda, então a gente vai ver aí o que vai rolar, né? O ground and pound do Edmen Jabazian é muito bom, ele é muito agressivo, ele é muito forte, muito rápido, ele coloca realmente vontade ali para nocautear, não é aquele cara que cozinha quando tá por cima, então geralmente se ele consegue estabilizar, também tem essa, né? Ele não vai sair no ground and pound de qualquer jeito, ele precisa estabilizar, mas quando ele estabiliza o oponente ali no chão, consegue travar, ele realmente tem um ground and pound bastante forte. Uma coisa que ele sempre faz também quando ele vai para essas entradas de queda e etc, ele tenta sempre buscar as costas, então ele já conseguiu finalização assim, né, aplicando a queda, tentando pegar as costas e pegando e finalizando, então o adversário tem que estar esperto, se der as costas e tal para levantar, alguma coisa do tipo, tem que se defender, porque o Jabazian busca bem o pescoço, então tem bastante armas, né, tanto na trocação quanto na luta agarrada. Na trocação eu vou trazer mais detalhes ainda para vocês entenderem como tem coisa interessante aí no jogo do Jabazian. Uma outra coisa que ele usa bastante são os cotovelos, ele usa às vezes o cotovelo no clinch, quando o cara vai aplicar a queda nele, fica com a cabeça exposta, ele também usa o cotovelo, então é um cara bastante perigoso, inclusive já venceu luta assim, né, o adversário tentando aplicar a queda, ele foi lá, deu um monte de cotovelada no cara e o cara acabou perdendo a luta. Uma outra coisa que ele faz, além de ter esse jogo de jab, chute baixo, chute alto e essas quedas e busca as costas e tal, ele também coloca bastante pressão na grade, então se precisar espremer o adversário na grade, seja para respirar quando sentir algum golpe, ou mesmo para desgastar o oponente, ele
espreme bastante o cara ali na grade, faz aquele jogo ali de pressão, põe o ombro ali, espreme o cara, enfim, não deixa o cara fazer nada. Então ele tem também essa característica. Uma outra coisa que ele tem também são as joelhadas, né? Ele trabalha bem joelhada na coxa, no rosto, principalmente quando tá ali na grade, justamente fazendo pressão, que o adversário tá tentando se soltar. Geralmente o Jabazian solta algumas joelhadas por ali. E falando das sequências de golpes dele, né? Uma sequência que ele tem é aquela sequência mais simples, né? Que geralmente ou é jab direto, uma sequência de 2 golpes, mas o dele não é o jab direto. Ele usa bastante o direto, ou seja, o golpe com a mão direita, já que ele é destro e geralmente tá com a mão direita atrás, né? Então ele usa o direto e o cruzado. Então ele avança, ele avança com o direto e aí quando o adversário vai se fechar, ele pega e joga o cruzado ali. É uma sequência que ele faz bastante, uma sequência simples, mas ele consegue fazer com bastante agilidade e precisão. Então, às vezes, quando ele consegue conectar, ele solta também um terceiro golpe aí mais aleatório, dependendo do que o adversário faz, né? Uma outra sequência que ele faz, que também é simples, mas é muito eficiente, é a sequência de jab. Então, ele faz um jab duplo ali, às vezes ele só marca com o primeiro jab para o adversário fechar a guarda, e aí quando o adversário fecha e vai abrir, ele já solta o segundo com potência. Então, ele dá um toquinho com o primeiro jab e no segundo ele enfia a mão, ele dá um jab com mais pressão. Então, ele usa bastante esse jab duplo, que às vezes é mais até do que isso, né? Às vezes ele solta um, solta 2 e aí ele vai soltar o terceiro com pressão. Então ele trabalha muitos jabs. Então isso é bastante interessante no jogo dele, porque ele consegue manter bem a distância e fazer com que o adversário tenha que ficar toda hora se fechando, né? Fechando a guarda ali para tentar evitar. Então ele fica nessa sequência, ou dá um jab só, que ele dá com força, ou faz esse duplo, e às vezes ele dá 1, 2, avança e dá o terceiro. Então ele trabalha bastante, ele tem bastante volume com a mão da frente dele, que no caso é a mão esquerda, né? Tô fazendo um gesto aqui com a minha mão direita, mas é porque eu sou canhoto, então eu falo jab e já vai minha mão direita. Mas enfim, vocês entenderam. Né? Uma outra coisa que também bastante interessante é que ele consegue usar essa sequência de jab meio que para fazer com que o adversário se defenda no automático. Né? Por ter muito jab toda hora, jab aqui, jab ali, 2 jabs, 3 jabs, o adversário fica toda hora preparado e se fechando para isso. Então, depois de fazer isso com uma frequência, ele pega, solta um jab, só que o segundo não vem jab de novo, ele pega e joga direto. Então, às vezes, como é a outra mão, acaba entrando, porque o adversário não está esperando. Às vezes, o adversário está esperando mais um jab, e aí não vem o jab. É aí que entra a mágica, né? Aí que entra a outra mão e ele acaba conseguindo conectar. Bom, e uma outra sequência que ele faz também ali com frequência é quando ele avança com o jab, né? Ele dá o jab ali já andando para frente, ele cruza com a mão da frente dele, ele dá um cruzado com a mão da frente e depois ele aplica um direto. Ele usou mais de uma vez isso que eu observei, né, reassistindo as lutas. Então ele dá o jab, depois ele entra com o cruzado da mão da frente também, a mesma mão. Então ele dá um jab rápido, cruza e aí ele entra com o direto. Então qual é o objetivo, né? É o jab de novo para fazer o adversário se fechar, depois ele entra com o cruzado, ou seja, o adversário vai jogar a mão pro lado onde estava o cruzado com a mão da frente, né? E aí vai abrir o espaço do outro lado. E aí que ele entra com o direto. Então, o jab rápido, cruzado rápido, as duas coisas com a mesma mão, né? Da mão da frente. Então, jab cruza quando o adversário bloqueou na frente, bloqueou do lado, aí vem o direto do outro lado, entendeu? Então, ele usa basicamente os 2 golpes com a mão da frente para abrir o espaço e entra com o direto que é mais forte. Bom, em resumo, né? Porque eu sempre falo isso, em resumo, o que eu anotei são essas informações. Teria mais coisa para falar, né? Na verdade, tem uma falha aqui do Jabazian que eu esqueci de comentar, que eu acabei de ver aqui, que é o cansaço. É a mesma falha que eu vi no Derek Brunson, o Jabazian tem, né? Ele só fez uma luta de 3 rounds, agora é a luta principal, então podem ser 5 rounds, então os dois não tem tanto condicionamento assim, mas o Jabazian cansou demais nessa luta de 3 rounds. No terceiro round ele tava morto, assim. Só não perdeu a luta porque ele realmente conseguia grudar e meio que dar uma cozinhada na luta, mas ele morreu completamente no gás. Então essa é uma falha bem complicada aí no jogo do Jabazian. Bom, enfim, como eu disse, resumo, né? Eu trago muita coisa aqui, mas mesmo assim é um resumo, porque se for ficar falando aqui, tem bastante coisa para analisar. Mas basicamente agora sim, indo aqui pro que eu acho do casamento de uma luta com a outra, eu concordo com as bolsas. Eu acho que o Jabazian é favorito, é um cara mais completo, é um cara que tem mais armas, não só no jogo como um todo, mas mesmo só na trocação ele tem mais armas, é um cara mais versátil, é um cara mais novo. Pode ser que a idade faça diferença, já que os dois não têm muito gás, pode ser que a idade favoreça o Jabazian nesse quesito. É um cara que, para mim, né,
imaginando a luta, realmente tem mais chance de vencer. Mas eu não concordo com o favoritismo das bolsas, tá colocando uma margem muito grande. Eu acho que o Derek Brunson, como eu falei aqui, né, das opções que ele tem, da mão pesada e das coisas que ele acaba usando ali, tem uma boa defesa de queda, que às vezes ele pode conseguir manter a luta em pé e só trocar, e aí pode ser que a mão pesada dele, apesar dele não ser mais técnico do que o Jabazian, na minha opinião, ele ter mais força, pode ser que o Jabazian às vezes sinta o golpe. Então é realmente uma luta complicada. Eu acho que o Jabazian é favorito, sim, mas com uma margem pequena ali, no máximo 60% a 40%, no máximo, eu não vejo mais do que isso. Eu acho que realmente é uma luta bem parelha. Ao contrário das bolsas, que vem o Jabazian com muito favoritismo, talvez aí por conta do hype, do cara ser uma promessa e tal, mas enfim, analisando os dois jogos aqui, o meu palpite é pro Jabazian, mas eu confesso, é uma luta parelha na minha opinião, e não foi tão fácil decidir esse palpite. Eu sinceramente acho que dá pro Derek Brunson manter a luta em pé, manter a distância e ficar soltando esses jabs, esses diretos pesados dele. Então não é uma luta tranquila. Na minha visão é uma luta parelha. Luta é luta, pode ser que qualquer um dos dois chegue ali e vença em 10 segundos, né? Então é óbvio que a gente não consegue prever o futuro, mas dentro dos cenários possíveis, analisando as últimas lutas e etc., a minha opinião é essa. É uma luta sim dura, é sim uma luta equilibrada, mas eu acho que o Jabazian deve vencer por ter mais opções no jogo, ter um arsenal mais vasto do que o Derek Brunson, mas de novo o Derek Brunson é perigosíssimo. Muito, muito perigoso. Tem poucas armas, mas são todas armas potentes e perigosas. Né? Então, basicamente, acho que esse é o resumo do Derek Brunson. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Comenta o que você acha, o que você acha do jogo de um, do jogo do outro, quem você acha que vence, enfim, deixa a sua opinião aqui. E não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. É um vídeo que dá bastante trabalho para fazer, mas se vocês gostarem, né, se tiver like, vocês comentando que vocês gostaram, que querem mais, eu posso trazer mais análises dessa para as principais lutas que a gente tem aí pela frente, beleza? Então é isso, basicamente falei tudo que eu queria, eu vejo vocês aí na próxima, é nóis, valeu, falou!